Hoje nós estamos aqui com mais um episódio. Hoje nós temos uma história de uma mulher que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, assim como muitos outros. E para mim é um prazer receber você aqui. Quero que você fale de onde você é, o seu nome. Apresenta aí para essa galera que está nos vendo hoje. Boa tarde, Lu, a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar podendo participar hoje desse podcast, tá? Para mim vai ser muito bom. E eu creio que muitas pessoas vão saber um pouco da minha história, né? Porque eu nunca tive o privilégio de contar assim para muitas pessoas ouvirem. Já falei sobre o meu testemunho, sobre a minha vida, mas falei assim nas igrejas, né, com poucas pessoas. Então eu creio que muitas pessoas vão ficar impactadas hoje com o que elas vão ouvir que Deus fez na minha vida. Então pode falar o seu nome, se você é casada. O meu nome é Berenice Gomes dos Santos e eu sou casada, sou mãe de uma menina que é casada, tenho 2 netas e tenho um filho com 27 anos também hoje. Que bênção! Então vamos lá, como que foi a sua infância, como que tudo aconteceu e até você chegar até aqui? Lu, a minha infância foi um pouco conturbada, porque quando eu nasci de 7 meses, ainda faltavam alguns dias para completar os 7 meses. Eu vim de uma família muito pobre, muito complicada, uma família sem instrução básica, sabe? E quando eu nasci, eu dei muito trabalho para minha mãe, porque ela cuidou de mim muito bem. Hoje eu estou com 66 anos, né? E naquela época não existia incubadora onde meus pais moravam, não tinha UTI para colocar aquelas crianças assim, prematuras, né? Uhum. Então eu fui assim, dei muito trabalho para minha mãe. Mas graças a Deus eu venci, né? E a minha mãe também venceu. A minha mãe é uma mulher assim, de um caráter muito bom, sabe? E eu me espelhava muito na minha mãe. Mas eu vim de uma família espírita, eu nasci no meio do espiritismo. Não tem nada contra o espiritismo, sabe? Porque cada um vive a sua fé, né, Lu? Certo. Então eu nasci ali servindo aquelas entidades, eu fui crescendo no meio daquilo. Eu nunca tinha pegado uma Bíblia para poder ler, eu não conhecia a Bíblia. Meus pais, eles eram focados só no espiritismo. Meu pai, ele veio da capital do Rio de Janeiro, e quando ele chegou aqui em Minas Gerais, ele abandonou toda a família dele por lá, porque o pai dele faleceu, e ele veio conhecer minha mãe e casou com a minha mãe. Só que minha mãe era uma viúva. O primeiro marido dela, que ela casou com ele, ela estava grávida de uma menina, e ela já tinha o outro filho dela, né, que estava com uma faixa assim de uns 4 anos, e ele foi e casou com outra mulher. Quando o cunhado dele descobriu que ele era casado, foi e matou ele. E minha mãe ficou viúva. Só que sempre assim, eles eram espírita, a família da minha mãe. E meu pai ia, apareceu meu pai, veio do Rio de Janeiro, daquela capital, né? Veio para o interior, conheceu minha mãe, casou com minha mãe. E minha mãe teve minha irmã e um outro irmão que faleceu. E a gente foi convivendo sobre aquela situação. Só que meu pai era um homem muito revoltado, sabe? Ele nunca apresentou a família dele para nós. Nós nunca tivemos contato com ninguém da família dele. Mas eu fui crescendo ali naquele meio, sabe? E meu pai não deixava a gente estudar. Eu nunca entrei numa escola para estudar. A minha irmã, assim, ela conseguiu fazer a 4ª série primária, porque ela combatia mesmo, ela não dava assim, ela não era humilde para obedecer. E eu sempre tinha submissão ao meu pai, minha mãe, sabe? E eu nunca entrei numa escola. Aí, num determinado dia, uma vizinha falou para ele assim: ô, seu Sebastião, deixa a Berenice estudar, porque ela precisa de estudar. E meu pai falou assim, me convenceu meu pai. Ficou 2 dias convencendo meu pai. Meu pai deixou. Ela me deu um caderno, me deu um lápis, mas não tinha borracha. E eu fui para a escola, naquele colégio Petrina. Ali foi o meu primeiro dia de aula que eu fui. Quando eu cheguei lá, o inimigo, ele lutava muito contra a minha vida, sabe? Meu pai era muito assim, ignorante comigo, era a filha que ele mais maltratava. E eu cheguei naquela escola, aí eu começou lá a fazer a letra A, a letra B, né? Que é o abecedário que tinha que aprender.
E eu comecei a copiar. Só que daí um pouco eu errei e fui pegar uma borracha emprestada com um colega, assim, que ele até morava na minha rua. Só que quando eu cheguei perto do menino, a menina foi e me deu assim, bateu o lápis no meu braço, porque ela ficou com ciúme. Ela falou que o menino era o namorado dela. Mas a gente era criança, né? Nem entendi de namoro, né? E ela falou assim, mas aquilo me inchou, ela me deu afiou o lápis no meu braço, criou um caroço e começou a sair sangue, a ponta do lápis ficou quebrada lá dentro. E eu falei assim, olha, quando terminar a aula a gente vai conversar. E quando terminou a aula, a menina era muito bem clarinha, um cabelo bem liso, cabelo curtinho, sabe? Eu peguei a menina, Luiz, esfreguei o rosto dela naquele muro. Aquele muro aquele muro assim de grosseiro. Que não tinha reboco, sabe? E ralei a menina, machuquei a menina e fui embora para casa. Mas não contei para meu pai nem para minha mãe, fiquei quietinho. E pensando como que seria o outro dia da minha volta na escola. Mas daí a 40 minutos o pai da menina chega na casa do meu pai, trouxe a menina e falou assim, olha o que a sua filha fez com a minha filha. Aí meu pai olhou bem para mim e falou assim, senhor pode ir embora que eu vou dar o castigo que ela merece. E meu pai me bateu naquele dia, me deu uma surra e não deixou eu voltar mais na escola e nunca mais eu voltei na escola. Então, eu servia assim, dentro de casa eu trabalhava, ajudava minha mãe a cuidar do trabalho. E eu fui crescendo naquele ambiente de servir as entidades, ajudar a fazer aquelas farofas, a gente fazia despacho lá naquelas encruzilhadas, cemitério, naquelas figueiras, sabe? Aqui nessa cidade mesmo tem 3 lugares que eu fui para fazer os despachos. E a gente via assim o inimigo, assim, sabe, ele usando assim aquelas pessoas, coisa muito horrível. Mas eu não tinha conhecimento da palavra, eu não conhecia a Bíblia. E um certo dia, um rapaz, ele quase me estuprou. E quando ele me pegou, eu falei assim, eu só gritei por Deus. Eu estava longe de tudo e de todos. Estava sozinha, vulnerável com aquele rapaz. Eu era uma criança bem magrinha, assim, bem sem força, sabe? Mas eu falei, Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não sei como eu citei essa palavra, porque eu não conhecia Deus. E naquele momento, aquele rapaz ele ficou paralisado. E eu consegui sair correndo e corri para minha casa, e ele ficou lá paralisado. E passado aquele momento ali, não contei para minha mãe, nem para meu pai, fiquei com medo, sabe? Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai me deixou ir trabalhar na casa de uma família muito rica aqui nessa cidade, de Montana, e eu fui ser babá. E foi uma família evangélica que me adotou para trabalhar de babá para aquelas crianças. Eram 3 crianças. Eu posso citar o nome da família? Pode. É a família Prado. Dona Delva Prado, filha de seu Onofre Prado, Dejanira Prado, e tem o Adalto Prado também, que é muito meu amigo, sabe? Então, ali para mim foi uma bênção, foi uma vitória muito grande, porque ali eu não apanhava, ali eu não tinha que servir a demônios, não tinha que ajudar a fazer comida para as entidades, não tinha que sair para fazer os despachos, sabe? Então, Lu, eu fiquei ali 1 ano naquela casa. A primeira igreja que eu entrei foi a Igreja Batista Central. E eu ia para aquela escola dominical com aquelas crianças, a dona Delva me levava, me tratava como se eu fosse filha dela. E eu senti uma paz muito, assim, diferente daquele lugar onde eu vivia na minha casa. Mas quando ela fez 1 ano, ela foi mudar para Governador Valadares. Ela mudou para Governador Valadares. E ela quis me levar, só que meu pai não deixava. Ele não deixava eu ir. E o inimigo usava muito meu pai, sabe? Lu, eu passei por 3 tentativas de estupro. Todas as 3 tentativas eu não fui estuprado, porque Deus não me deixou eles fazerem nada comigo, porque eu gritava pelo nome do Senhor. E naquele ano que eu fiquei ali, eu era uma criança de 9 anos, eu comecei a ver que eles oravam, faziam devocional, e era diferente o tratamento com aquela família. Mas quando eu voltei para casa, eu continuei de novo a servir aquelas entidades. E a família da minha mãe é todos espíritas, sabe? Minha mãe sofria muito com meu pai bebia, ele maltratava a gente, sabe? E
E a gente, Lu, passamos uma infância muito triste, até pedir comida nas ruas. Quando eu era criança, eu tinha que ir para a rua pedir comida à tarde. Quando dava 5 horas da tarde, a gente descia, morava no Morro da Represa, não sei se mudou o nome hoje, né? Tem o Morro da Represa ainda. Então, ali eu descia com a colega, a mãe da colega e a minha mãe deixavam a gente descer e elas ficavam de longe vigiando. Porque a minha mãe era uma mulher simples, humilde, sem estudo, mas era uma mulher assim, que ela focava muito na gente, sabe? E a gente pedia sobra de comida para levar para casa. Que meu pai bebia, meu pai, não, assim, tudo que ele fazia era para gastar com aquelas entidades. Ele gastava tudo ali. E a gente não, era muito pobre, muito pobre mesmo. Mas pela graça de Deus, eu passei por tudo isso, por 3 tentativas de estupro, e não fui estuprada. Passei muita necessidade, não tinha calçado, não tinha roupa direito, sabe, para calçar, um calçado novo para colocar nos pés. E tinha pensão do povo, que hoje tem, né, a Marilene, que é a filha, né, daquela senhora que era dona da pensão do povo. E hoje ela está na minha igreja, Batista Memorial. Mas ela nem sabe que eu ia naquela pensão, porque eu nunca contei para ela isso, sabe? Então eu ia ali, a mãe dela guardava aquelas comidas para dar para mim e para minha colega. É o que sustentava a gente todos os dias. Era a tarde que a gente saía para pegar as comidas nas casas. E aquelas pessoas que nos davam comida já guardavam para a gente. E passado esse determinado tempo, quando eu me completei 15 anos, eu conheci um moço. Ele tinha 37 anos e eu com 15 anos. E esse moço, ele era de Belo Horizonte. Só que ele tinha pacto com o inimigo, sabe? Eu não sabia. Não sabia. Lu, eu me casei com esse rapaz. Me casei com ele. Ele nunca tinha casado, era solteiro, sabe? Lu, mas eu passei uma vida. Eu pensei comigo, vou sair da minha casa para mim ter uma vida melhor, uma vida digna. Mas quando eu cheguei lá na minha outra casa que eu fui morar, que eu me casei com ele, foi uma vida totalmente distorcida. Eu me enganei, sabe? Ali para mim foi o meu martírio maior. Aquele homem me batia todos os dias. Ele não deixava eu trabalhar. Eu era uma prisioneira dele dentro de casa dele. Ele era assim, um homem que o inimigo falava face a face com ele. Misericórdia. E o inimigo manifestava dentro da minha casa. Aí, Lu, foi aí que eu engravidei. Depois de 7 anos de casado, eu tive minha filha. Aí que eu fui conhecer Jesus. Conheci a Bíblia, sabe? Através da palavra de Deus. Eu fui para a igreja, criei minha filha na igreja. Aí você aprendeu a ler. Aí, Lu, eu aprendi a ler. Mas aprendi a ler aqui dentro da Bíblia. Foi dentro da Bíblia, depois que eu aprendi a ler. Eu comecei a soletrar as palavras, ia juntando as sílabas e comecei a ler. Graças a Deus, para a glória de Deus, já li a Bíblia 2 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Já fiz um curso de missiologia, fui consagrada missionária. Para a glória de Deus, tudo que eu posso investir no reino de Deus, eu invisto. Mas aí, naquele momento que eu estava passando aquele casamento, eu conheci Jesus. Foi nesse momento que começou uma grande batalha na minha vida. E eu ia para a igreja, eu chegava em casa, eu apanhava. Todos os dias que eu ia para o culto, quando eu chegava em casa, eu tinha que apanhar. E ele me ameaçava, falava, se você me deixar, se você for embora, eu te mato sua família, e depois eu me mato. Então eu ficava presa, sabe? Não tinha como sair. Mas um dia eu falei com Deus, falei, Senhor, hoje eu quero falar para o Senhor, eu não aguento mais viver essa vida, porque foram 19 anos e 15 dias, mas eu fiquei 2 anos em prol de oração para aquele homem aceitar Jesus, meu esposo aceitar Jesus. E ele aceitou Jesus, Lu, e se converteu. Dentro de 3 dias o Senhor recolheu ele para a glória. E eu tenho certeza que ele está na glória. Por tudo aquilo que ele fez comigo, sabe? Eu apanhei muito, sofri muito com ele. Depois, com o passar de tempo, ele deixou eu trabalhar fora. Aí fui para a igreja, criei minha filha na igreja.
Minha filha é casada, tem as 2 filhas dela, são uma bênção na igreja, o esposo é uma bênção. Então hoje eu posso ver a minha geração sendo bem sucedida. Mas naquele dia, Lu, que eu falei para o Senhor que eu não aguentava mais, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu já tinha passado por um câncer, desenganada pela medicina de Belo Horizonte, mas Deus me curou. Um tumor muito grande. E naquela época, minha filha, o médico falou para mim, olha, Berenice, nós não podemos fazer nada. Mas eu me lancei nas mãos do Senhor. Falei, Senhor, cuida de mim porque eu quero viver, eu quero fazer a tua vontade. Mas olha, Lu, Deus fez uma obra muito grande. Deus me curou que os médicos ficaram impactados daquele câncer no pescoço. E aí eu falei com o Senhor naquele dia que eu não suportava mais aquela luta. Aí o Senhor, aí veio aquela voz, Lu, a voz do Espírito Santo. É uma voz tão meiga, tão doce. Não é igual aquela voz daqueles espíritas que eu ouvia, aquelas entidades quando chegava, sabe? Era castigo, e a gente tinha que fazer o que eles queriam, sabe? E aquela voz falou para mim assim, filha, aguarda só 15 dias. Porque este homem está na palma das minhas mãos. E eu olhei assim, Lu, para as nuvens, assim, era 6 horas da tarde. E eu falei, Senhor, é os 15 dias do Senhor ou é os 15 dias do homem? Aí aquela voz meiga falou, filha, são os 15 dias do homem. E o Senhor me falou o dia e a hora que ele ia levar meu esposo. E tudo aconteceu conforme Deus havia me falado. Lu, aquilo para mim foi, assim, tremendo, sabe? Mas quando meu esposo faleceu, ele foi para a glória, ele já tinha aceitado Jesus. Ele me ficou 3 dias me pedindo perdão. E através da morte dele, uma pessoa desviada, um policial desviado, voltou para Jesus, porque foi ele que levou ele para o hospital que eu pedi para levar. Ele não sentiu dor, não sentiu nada, simplesmente um calor no corpo. Mas eu levei para o hospital. Quando chegou lá, o médico falou assim, olha, Berenice, a salvação do seu esposo foi igual a salvação do ladrão da cruz, foi de última hora. Mas eu sabia que ele já tinha aceitado Jesus, sabe? Sabia porque ele aceitou Jesus dentro da minha casa, o pastor foi lá, ele levantou as mãos, o inimigo saiu do corpo dele, sabe? E ele ficou livre daquelas entidades malignas. E meu esposo está na glória. E eu sou muito feliz, Lu. E depois disso, Lu, eu fiquei viúva. Passados uns anos, eu falei que eu não queria mais casar. Conheci o meu outro esposo, né? Que eu me casei com ele. Que é o Adriano. O Adriano, né? Sou muito feliz com ele, graças a Deus. É um servo de Deus. Tenho meu filho com ele, que tem 27 anos. Mas aí, assim que eu me casei com o Adriano, daí a 6 meses eu tive outro câncer. Meu útero apodreceu todinho. Meu útero apodreceu. O doutor Ronaldson, daqui de Mantena, quando eu cheguei, ele falou assim, Berenice, você pode morrer em casa, não tem solução para sua vida. Eu estava definhada, eu já estava magrinho, meus cabelos já tinham caído, eu não tinha mais sangue e eu estava podre. Eu não tinha mais útero, já tinha acabado, ele tinha, assim, saiu os pedaços, eu estava acabada, uma mulher arrasada. E eu falei, Deus, agora que eu estou tão feliz com meu esposo, o Senhor poderia me dar mais uma chance. Aí é que eu ouvi aquela voz que está escrita aqui na palavra. Você diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Aí eu me apeguei nessa palavra, sabe? E eu fiquei de oração 29 dias, eu e meu esposo. Quando fez 29 dias, o Senhor mandou anjos na minha casa, porque tem pessoas que não acreditam nisso, Lu. Mas foi uma coisa tão real que eu tenho a prova. Deus fez um transplante no meu útero. Deus me deu um útero diferente, novo. E quando fez 90 dias, eu estava grávida do meu filho. Aí, quando eu ganhei meu filho, Lu, passados um tempo, eu fui a Belo Horizonte para fazer uma consulta médica, sabe? Acompanhamento. Um acompanhamento. Quando eu cheguei lá, o médico olhou para mim e falou assim, Dona Berenice, a senhora foi para fora, para o exterior, fazer algum transplante? Eu falei, não, nunca fui. Nunca saí do Brasil. Ele falou assim, porque a senhora tem um útero transplantado. Esse útero não é da senhora, ele é diferente.
e de câncer no útero, só nunca mais vai morrer. Eu tinha contado para ele. Então, minha vida foi assim, sabe? Minha vida é milagre sobre milagre. Eu vivo de milagres. Glória a Deus. E eu espero, né, que alguém que está me ouvindo hoje, porque eu estou resumindo, porque eu não posso contar tudo, que vai demorar muito, né, Lu? Mas eu gostaria de contar mais profundo, porque a minha vida foi muito sofrida, viu, Lu? Mas hoje eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. E todas as coisas cooperam para o bem daquele que o ama. Então, é essa palavra que eu tenho nessa tarde. E quero dizer para quem vai ouvir esse testemunho, não se desespere, não fica com medo de nada. Se você estiver em Cristo Jesus, você vai ser mais do que vencedor. E eu venci todas as batalhas da minha vida, hoje sou uma mulher realizada. Hoje, para a glória de Deus, já li a Bíblia 2 vezes, de Gênesis, Apocalipse. Igual eu te falei, já tenho um curso missionário. Eu trabalhei muito nos presídios de Colatina, feminino e masculino, nos hospitais de Colatina, e hoje também realizo trabalho da capelania no Hospital Evangélico. Então, eu sou muito feliz, sou muito grata ao Senhor, por Ele me proporcionar esses anos de vida. E eu estar vendo a minha geração. E para a glória de Deus, eu consegui ganhar, o Espírito Santo de Deus convenceu o meu pai do pecado, eu levando a palavra para o meu pai, orando por ele, e ele aceitou Jesus, foi morar no céu. A minha mãe também, ela aceitou Jesus, foi morar no céu. Agora, os meus outros 2 tios, eu não tive oportunidade, porque eles foram antes, né, de eu conhecer Jesus. Eles eram espírita, não tive oportunidade de pregar a palavra para eles. Mas hoje eu não perco tempo, viu, Lu? Para quem eu posso falar de Jesus, do amor de Jesus, falar da salvação, estou aqui para falar. Então, vamos um recado aí para essa galera que está te vendo hoje. Vocês que estão me vendo hoje aqui dando meu testemunho, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem nesse canal, acionasse o sininho, né, Lu? Isso. E compartilhar para todas as suas amigas, seus amigos, porque eu espero que eu vou voltar aqui para contar outras bênçãos maiores do que essa, viu, Lu? Que o Senhor tem me proporcionado na minha vida. E Ele fez na minha vida e vai fazer na sua vida. Tenha fé no Senhor. Não tenha medo. Não fiquem inquietos com coisa alguma. Porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o Criador de todas as coisas. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que me fortalece, e é Cristo Jesus. É um prazer, Berenice, poder te ouvir. É um prazer te receber aqui. Quando você quiser, a porta está aberta. Obrigada. Eu tenho certeza que você que está assistindo até agora, que está passando aí por um momento de enfermidade, por luto, talvez você está hoje depressiva, eu não sei qual é o seu quadro, talvez você está vivendo um luto, tudo é possível para aquele que crê, tudo passa, nenhum deserto é para sempre, nós precisamos viver aquilo que Deus quer que nós vivemos. Pare e pense, talvez esse deserto que você está vivendo hoje é para você aproximar mais de Deus. Eu sempre falo que a gente tem que olhar as lutas como uma porta que Deus está abrindo para nós. Porque às vezes na vitória a gente não vê, mas na luta a gente clama pelo nome de Jesus. E Ele está de braços abertos, nos esperando. Deus abençoe você. Então continua aqui, já inscreve no canal, já compartilha, aperta o sininho e toda sexta-feira nós temos episódio novo. É só você vir conosco. Deus te abençoe.